Monte Mabu é uma das áreas-chave de biodiversidade em Moçambique e, potencialmente, a maior área contínua de floresta tropical, úmida de altitude média na África Austral. É o lar de cerca de 670 espécies conhecidas, grande parte delas endêmicas. Kokola ni mule, kokola jena koi mukara dogo, então dá ingiva, nava egumi, nedi mukala mwana mwingiri momune então nago omeza mu oba ogojaga. Mukala mutanko mune tambe zinava amorombwe, egumi, então zilimamune. Por isso vano então makolo era tabe. Na funaga ogwelilao, então tem que najigo osasanya mukuto. Que é para aliar então enedi e pam. Não anda também o coia pama, que é para então da imrimele. Ni regenavi, então também não é mani que é para e alena, vender sama colui. Eu não anda wala ani então cocola candu mege bure que é para então nanonge, vender então dani calia iwa, dili floresta ole. Muito interessante perceber e ver que durante muitos anos as tradições e os mitos das comunidades à volta do Monte Mabu contribuiu para preservar a integridade da floresta do Monte Mabu. Naturalmente, como em várias partes as comunidades locais dependem muito dos recursos naturais, há uma pressão cada vez maior sobre o recurso, a população está a crescer, tem poucas alternativas de renda, então há uma grande pressão sobre a floresta do Monte Mabu. Daí a urgência de estabelecer como uma área de conservação formal, aliando o conhecimento local, tradicional e o conhecimento científico. Por isso fizemos uma expedição científica para identificar quais são as espécies das várias classes taxonômicas que existem em Mabu. Fizemos um estudo de linha de base para entender como é que as pessoas vivem, de que é que dependem para a sua subsistência. Fizemos também um estudo sobre o uso da floresta para perceber com profundidade essa relação que existe entre as comunidades e as florestas, para desenhar o plano de maneio de como é que essa área de conservação vai ser gerida ao longo dos anos com a participação ativa das comunidades locais. A relação entre a comunidade e a floresta deve ser sustentável. E a nossa intervenção tem sucesso porque nós colocamos as comunidades no centro da implementação. Estou a preparar-me para ir fazer a socialização numa comunidade lá, onde leva 4 horas de tempo para chegar lá. E tenho que sair cedo para não voltar à noite, porque é muito longe e ainda falta muitas casas para terminar o meu trabalho. A socialização comunitária foi a etapa mais importante neste processo todo da implementação do projeto, especificamente da componente de consolidação de sistemas de governação comunitária. Os facilitadores comunitários foram treinados para passar de casa em casa, passando a mensagem da importância das comunidades participarem nos processos de tomada de decisão sobre os seus recursos naturais, sobre a sua terra e recursos naturais. À medida que os facilitadores passavam de casa em casa, tiravam coordenadas geográficas de onde estes agregados vivem. Esta atividade permitiu com que tivéssemos informação exata sobre o número de pessoas e o número de agregados que existem ao redor do Monte Mabu. Com esta informação é possível saber a pressão sobre a terra que existe e a relação entre as comunidades e o uso da floresta. Em paralelo à socialização comunitária, foi iniciada a atividade da agricultura de conservação, porque foi vista como uma das atividades prioritárias para aumentar os meios de vida das comunidades locais. Era normal
um beneficiário, um camponês, abrir sua machamba aqui, depois de um ano abandonava, ia numa outra área, fazia o desmatamento, depois de outro ano mudava, então isso não ajudava a ninguém. E à medida que eles iam desmatando, iam subindo até ao monte. Achamos que melhor era introduzir algumas técnicas de conservação para manter o agricultor produzir na mesma machamba durante muitos anos. Mas com a Amduli, nós o Cocolandale então, o Tunguia Gamitanco, o Dumega, então o mundo o Pagamango, o Ipagado da Windiva, da Mamune então. Da funia eu então ni cam edegena então vino tewa dino nongea agora vidile projeto e anda sunzia ina dende mango campaige mali maga então mandigi ojeli la si defesa mundo ada go gumelege movia momona também sunzia malimelo odara beu por exemplo mpaka peno au inja também iria odara kogolo bili kove moda então anambedale no kuma be mesmo kinwana mio vanogo tambila mutanko parawera nitambile uviveru ni ule no dhana wala mio godi veluana wala furutando porque mani mbali wenero goja ani imbali enere goja porque nós usou escola. Eu consigo perceber que os membros estão a aderir, porque eles próprios vêm, comentam comigo que a machamba que eu plantei está mais bonito. Há anos atrás não produzia do mesmo jeito, mas agora produziu bem. Através do quê? É o que nós aprendemos na escola, na machamba do camponês. Tenho tido horários que eu passo nas machambas dos membros e encontro também aquilo que eu ensino. Eles estão a fazer lá na machamba deles. Então é isso que me faz com que eu perceba que é o que eu ensino, os membros estão a aderir. O pouco que nós fizemos sai muito. Isso não acontecia antes, mas agora está a melhorar. Nas conversas com as comunidades, várias cadeias de valor foram identificadas. O nosso enfoque concentrou-se praticamente em três, que é o ecoturismo, agricultura de conservação e apicultura. Os facilitadores comunitários conseguiram identificar cerca de 117 cascatas. Isto mostra, primeiro, o potencial ecoturístico do Monte Mabo e mostra exatamente que é possível trabalhar com as comunidades desde o princípio para montar um programa de ecoturismo. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, se nós cuidarmos da floresta, Monte Mabo vai cuidar de nós. Com o apoio do programa Promove Biodiversidade, o Monte Mabo está-se a transformar em uma área de conservação comunitária. Transformar o Monte Mabo numa área de conservação vai aumentar os meios para que a população circunvizinha não tenha necessidade de invadir e transformar o ecossistema para continuar a sua persistência. Portanto, é uma intervenção que é oportuna, que é necessária e que, deixa-me dizer, tem agora atenção não só nacional como internacional. O objetivo comum de todos é que, ao final do projeto, a floresta de Monte Mabo esteja devidamente protegida e as comunidades locais estejam capacitadas para cuidar deste tesouro natural para as gerações futuras. Uma das coisas que eu gosto como facilitador comunitário é que quando eu ensino para as pessoas, eu também estou a aprender. Isso eu gosto muito. Depois de ser feitas as capacitações, sinto-me uma mulher empoderada. Antes eu era uma pessoa que estive cheia de vergonha, não conseguia falar com a comunidade, eu não conseguia levantar, falar com onde tem muita gente, mas hoje em dia, mesmo com o chefe da localidade, não tenho medo de falar com ela por ser facilitador.